Gravação iniciada, presidente. Vamos iniciar a sessão de julgamento da assinatura ordinária da 4ª Câmara da segunda sessão do CAF, do período da tarde, no dia 3 de junho de 2020. Estão presentes os seguintes conselheiros: Francisco Ibiapino Luz, Gregório Heckman Júnior, Márcio Augusto Salem, Renata Turati Cassini, Rafael Maza de Oliveira Ramos, Luiz Henrique Dias Lima, Ana Cláudia Borges Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Vamos iniciar, então, o nosso julgamento pelo item 184 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio, e esse item é do contribuinte Agropecuária Santa Maria do Pantanal S.A. Conselheiro Márcio, então, pode fazer a leitura do relatório e na sequência vai passar para o voto. Se for possível fazer um resumo do relatório, um resumo do voto, nós agradecemos. Então, pode iniciar a leitura do seu. Prezados conselheiros, boa tarde. Então, o primeiro processo da Agropecuária Santa Maria do Pantanal, ele consiste em embargo de declaração contra uma decisão proferida por esta turma, em que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional entende ser pertinente acolher o valor da terra nua declarado pelo contribuinte na DITR, informado em seu laudo pericial. Explico a situação de uma maneira mais clara. O processo aconteceu com um lançamento de malha de TR que glosou a área de preservação permanente e reajustou o valor da terra nua sem considerar a aptidão agrícola. O lançamento foi julgado improcedente, o recurso voluntário foi provido para esta turma. No entanto, a PGFN opôs esses embargos justamente para que apreciemos esse ponto apenas, verificar se não era pela aplicabilidade ou não do valor da terra nua constante no laudo trazido pelo contribuinte, ao invés do trazido na DITR. Em linhas gerais, é esse o relatório. Passo ao voto. Então, os embargos são tempestivos, os embargos de declaração são tempestivos e atendem os demais requisitos de admissibilidade e devem, portanto, ser conhecidos. Esse conselho rejeitou o critério adotado pela autoridade lançadora para a fixação do VTN, desconsiderando a aptidão agrícola e aproveitando o VTN médio das DITRs entregues no município onde está localizado o imóvel. Descumprida a diretriz do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 9393 de 96, que remete aos critérios do artigo 12 da Lei 8629 de 93, com redação dada pela medida provisória 2183. Por esta razão, restabeleceu o VTN utilizado na DITR do contribuinte. Entretanto, há de se considerar a faculdade do contribuinte requerer a revisão do VTN com base no laudo técnico de avaliação emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacitação técnica, acompanhado de ART, devidamente registrado no CREA, afora ainda atender aos requisitos das normas da ABNT, em particular as fontes consultadas e a metodologia utilizada, demonstrando de modo inequívoco o valor fundiário do imóvel a preço de data do fato gerador do imposto em questão, além da existência de características particulares que justificassem o valor da terra nua por hectare inferior ao arbitrado pelo CIPIT. Na situação apresentada nos autos, a omissão apontada pela PGFN diz respeito ao valor da terra nua indicado no laudo juntado pelo contribuinte, que apontou valor superior ao declarado, confessando a subavaliação. Assim, a pergunta a ser respondida neste voto é: se rejeitado o arbitramento da autoridade lançadora, deve-se restabelecer o VTN informado na DITR ou reduzir ao patamar do VTN do laudo? Bem, nos exercícios de 2003 e 2004, também foram objetos de notificações de lançamento, a segunda turma ordinária desta Câmara, em sessão, assim decidiu, em 2010. E eu vou trazer apenas aqui o ponto fulcral da decisão. Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência, pode ser relevante continuar a discussão da questão do laudo de avaliação, já que compartilha o entendimento que, nesses casos, deve ser restabelecido o VTN declarado pela recorrência da DITR glosada pela autoridade fiscal. A PGFN e o contribuinte manejaram recursos especiais, ambos não conhecidos na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Definitiva, a decisão restabeleceu o VTN informado em TR e a glosa da área de preservação permanente. Bem, não obstante decidido há cerca de uma década desse entendimento de via, eu explico. O contribuinte apresentou laudo técnico de avaliação e impugnação onde apurou o valor da terra nua de R$ 59 por hectare,
ao passo que na DITR o valor era de 28 hectares. R$28 por hectare. Então, está aqui alguns exemplos da manifestação de conformidade, que eu deixo a leitura livre nos trechos sublinhados. O impugnante levou em consideração o valor apresentado pelo município de Cáceres para a base do cálculo do TBI. Corrobora-se que o valor indicado para cada hectare no local onde está situado, onde situado está o imóvel objeto do presente processo, de R$28. Assim, o valor aproximado de 430 mil refletiu a verdade. E, não obstante, o laudo já encartado pontuar com propriedade, tendo as premissas da NBR como referência, o valor de imóvel respectivo à terra nua é de R$621 mil, aproximadamente. Destarte, como o objetivo não é conturbar, pelo contrário, novo laudo foi então elaborado, seguindo as determinações incertas na notificação de lançamento. Para a prefeitura, o engenheiro propôs nos valores de mercado alternamente, tendo como fonte de pesquisa imobiliária e sites especializados. Apurou-se o valor médio de 59 por hectare. Aí trouxe mais exertos do laudo técnico de avaliação e de recurso voluntário. Prossiga a leitura. Fato de o laudo ser considerado ineficaz na decisão anterior, na decisão de primeira instância, não desnatura a conclusão de que o VTN nele apurado é matéria confessa, uma declaração voluntária prestada nos autos pelo recorrente, correspondente ao direito próprio e disponível, contrário ao seu interesse de ver admitido o VTN por hectare informado na DTR, e também favorável, em parte, ao sujeitativo da obrigação tributária. É uma situação que se amolda perfeitamente ao Código do Processo Civil, nos seus artigos 389 a 395, no qual eu remeto na nota de rodapé apenas do artigo 389, a confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse favorável do adversário, e também o 391, o caput. A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando todavia o jurisconsorte. De forma alguma, a gente está tratando aqui de uma confissão judicial, embora seja tema também do artigo 394, quando ele fala da extrajudicial, a confissão extrajudicial, ele fala aqui da prova oral, perdão. Sim, ele se aplica também ao disposto na prova, na confissão extrajudicial, o caput, o artigo 389. Na decisão indicada pela recorrente, que é o acórdão 302/39/406 da segunda Câmara do terceiro Conselho de Contribuintes, já extinto, houve admissão do VTN por hectare informado no laudo técnico, mesmo este não tendo preenchido todas as formalidades requeridas. E aí eu trouxe essa decisão, que foi uma decisão utilizada pelo próprio recorrente. E a Câmara Superior já chegou a ocasiões em que ele restabeleceu o valor apurado conforme o laudo de avaliação, uma vez rejeitado o valor arbitrado através do CIPIT, porém, tendo sido produzido o laudo pelo contribuinte que apresenta valor de hectare maior do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessado em controvérsia a diferença positiva entre o laudo e o valor declarado. Senhores, aqueles embarques efeitos infringidos ligado, acho que é a Renata. Então, tudo bem. Então, minha conclusão, presidente, é que eu acolho os embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar a omissão, alterar a decisão anterior prolatada por Estado a fim de acatar o valor da terra nua de 59 hectares, que está constante no laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte. É como eu voto. Esse laudo foi emitido por quem, Márcio? Por qual profissional? Engenheiro. Qual? Engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo registrado no CREA com RT? Não, vou confirmar para você. O laudo ele só tem valor se tiver registrado no CREA. Ele não tem valor. Porque no CREA que existe a responsabilidade técnica. Sim, no RT. O Márcio, já que você vai olhar essa questão do engenheiro, você poderia dar uma olhadinha, por gentileza, se o laudo ele cumpre aqueles outros requisitos de todas aquelas da norma brasileira que é exigido para apuração, porque eu acho que o raciocínio aí é o seguinte: esse laudo alteraria para diminuir o valor lançado? Se ele alteraria para diminuir, eu acho que a gente deve acatar. Por isso que eu acho que é interessante ver se ele preenche todos esses requisitos. Estou vendo aqui o primeiro ponto de resposta ao nosso amigo Luiz. Página 41 do processo. Item 5, responsabilidade técnica pelo laudo. Engenheiro responsável, Gabriel Dionísio Mancilla, engenheiro agrônomo CREA,
CPF, RG, endereço. Aqui está a qualificação do engenheiro. Aí tem um comprovante de pagamento e recolhimento do RT. Porque a RT só é válida quando ele recolhe. Aí entra diretamente no sistema do CREA e passa a ser passivo de fiscalização pelo CREA, inclusive responsabilidade técnica. Só para concluir aqui um outro ponto, o laudo ele faz os comparativos com outros imóveis, com aquela quantidade de imóveis tais, tem todas as folhas aqui, quem quiser pesquisar a partir da página 36. Se preferirem, eu posso disponibilizar o processo na área técnica. Eu estou com dificuldade de abrir o processo, e quando eu abro o processo, você lá na pasta T, aí trava tudo aqui, a minha conexão cai, não sei porquê. É por isso que eu fico sempre perguntando as coisas. Eu lembro dos dois pontos focais aqui da decisão. O primeiro deles é que a DRJ, ela rejeitou o laudo. Por outro lado, nós, né, nessa sessão, ela não rejeitou o laudo porque ela restabeleceu o valor informado na ITR sem fazer nenhuma menção à análise do laudo apresentado. No caso, o laudo, ele aumentou o valor? Sim, o valor apresentado na DITR é R$ 28,00 o hectare, o laudo R$ 56,00 o hectare. Eu não estou encontrando, para ser bem sincero, alguma guia de recolhimento. Ela fica dentro do laudo? Não, né? Não, às vezes o próprio pilotozinho da RT já tem ali, sabe? E já tem uma autenticação mecânica. Normalmente a guia, eles sempre encartam na sequência do laudo. Isso, o comprovante de pagamento ou está autenticado mecanicamente. Isso. Por que eu estou fazendo isso? Desculpe ser chato, é porque é um requisito de validade do laudo, tá? Porque se não tiver o recolhimento da RT, o laudo não existe, tecnicamente. Quer dizer, é um requisito de existência, né? Não é de validade, só corrigindo. Qual o fundamento desses embargos? Eu acho que isso não é fundamento de embargos. Ele teria que encontrar um paradigma e interpor um RESP. Não, embargo de declaração. Então, mas qual o fundamento? A omissão constatada é uma análise do laudo, não é isso? Mas por que ele deveria analisar? Quem provocou isso? A parte provocou lá embaixo essa questão do laudo? Porque senão a gente está falando que ele está se omitindo porque o negócio estava nos autos, mas ele não está se omitindo, porque ele tem que se omitir. Se ele está se omitindo, alguém tem que ter citado previamente. Senão, isso aqui não é matéria para embargos. Veja, o laudo foi apresentado para desconstituir o valor apurado por média dos terrenos. Então, Tá falhando sua fala, mas está ouvindo. Espera aí, só um minuto, Dani. Então foi rejeitado, Renata, o embargo. Foi rejeitado o valor da aferição das médias, porque é um valor que não obedeceu à aptidão agrícola. Consequentemente, a unidade de origem não se pronunciou sobre o laudo. Não se pronunciando sobre o laudo, naturalmente, que também não aproveitou o valor da terra nua que poderia estar contido no auto. Daí o fundamento da omissão. Tá certo. Olha, eu confesso que a partir da página 41, que é onde está de novo a parte da responsabilidade técnica, onde inclusive fala que o laudo foi elaborado em respeito ao ART, eu não estou realmente encontrando o recolhimento nos autos do processo. Se alguém quiser também trabalhar em conjunto, eu posso copiar o processo. Qual é o número do CPF? Está na área. Ele não é um processo tão grande, eu acho. Ele tem 5 megas só. Pode falar, Gregório. Pode falar, Gregório.
A Ana pediu primeiro. Desculpa, Ana, pode falar primeiro. O julgamento aqui no CAF, não, o da DRJ, né? Ele tinha dito que o laudo não cumpre os requisitos. Então, se a gente aceitar, a gente está abrindo um precedente, aí sim é perigoso, porque eu estou aceitando o valor da terra nua do laudo que não cumpriu com os requisitos. Quem disse que não cumpriu os requisitos? O julgamento... Foi daqui? Deixa eu ver. O da DRJ. O julgamento da DRJ está dizendo que não cumpre. E ele não foi feito de acordo com a BNT ou ele foi feito, mas... Não foi feito de acordo com a BNT? Não está de acordo com a BNT. Então a gente não pode aceitar, porque se esse laudo ele não é aceito para fins de abaixar o valor, quando o contribuinte tem que apresentar um laudo para contrapor o valor que foi arbitrado, ele tem que apresentar um laudo de acordo com as normas da BNT. Se ele não apresentar, nós não aceitamos, a Fazenda não aceita, e assim que tem que ser. Inclusive a gente julga assim, eu mesmo julgo. A gente não pode aceitar um laudo que para essa finalidade não cumpre os requisitos para usá-lo em desfavor do contribuinte. Se alguém tiver, está na página 132 para 133. Aí na 133 ele até fala, no finalzinho. Além disso, a maior parte dos mesmos diz respeito, falando do laudo, né? Diz respeito a imóveis, que o número é inferior a 5, que é o mínimo exigido pela BNT. Aí ele deixa claro aqui que não está seguindo a BNT, não cumpre os requisitos. E ele coloca na ementa também. Só um detalhe, o fato de, só para discordar pontualmente da minha colega, o fato de a DRJ ter desconsiderado o laudo não impede a gente de reconsiderar o laudo, até porque a segunda instância, a outra instância é isso. Em relação à quantidade de imóveis, página 59, 50, 60, 61, 62, 63, 64, tem 7 imóveis. Ele fala que não teve o mínimo de 5, então tem 7. Agora, eu concordo com o Luiz que, de fato, não tem um comprovante de arrecadação do ART. Não estou encontrando ele aqui no voto. Eu estou procurando aqui também. E isso é um requisito de existência, tá? Mas pode ser que deve ter. Eu acho que mas ele chegou a preencher a ART, Márcio, assim? Tem a ART física aí? Não? Então, na verdade, posso falar? A gente não acha porque simplesmente a DRJ não aceitou. Eu concordo com você, Marcos, tem razão. Nós somos instância revisora, a gente pode eventualmente aceitar. Mas o meu argumento, ele é outro, é justamente esse. Quando o contribuinte tem que contrapor um valor arbitrado pela fiscalização pelo CIPT, a gente exige, nós, inclusive eu também voto assim, nós exigimos que para fins de comprovação do VTI, o laudo obrigatoriamente tem que observar as normas da BNT. E isso é para ele fazer uma prova em favor dele. Então, agora ele trouxe uma prova que não observa os requisitos da BNT. Ninguém aceita isso, nem nós, nem a Fazenda, e agora nós usaríamos isso em desfavor do próprio contribuinte? Tudo bem, foi ele próprio que trouxe. Mas isso eu acho que não faz sentido. Né? Acho que isso não seria isonômico. Então, quer dizer, a gente exige uma coisa para uma finalidade, mas a gente aceita para uma finalidade inversa. Né? Enfim, esse seria só o meu argumento. Não, mas não realmente, você tem toda a razão. Não é porque a DRJ não aceitou que nós não poderíamos aceitar. Eventualmente o laudo estaria correto e estaria tudo preenchido os requisitos, enfim. Mas não é o caso, pelo jeito, né? Não é mesmo que eu estou vendo aqui o laudo, realmente. Colegas, deixa eu explicar aqui por que foi embargada a decisão. Posso explicar para vocês rapidinho? Veja, a decisão embargada, o acordo embargado, acatou o VTN declarado pelo contribuinte e não disse o porquê, entendeu? Inclusive, o contribuinte tinha trazido para os autos um laudo com um valor maior, inclusive, né? Tinha trazido para os autos, e a PGF fala, veja, a turma do CAF acatou o valor declarado na DTR, não disse porquê,
Inclusive, a Jenny fala, inclusive, os autos têm um laudo que diz que até o valor é maior. E olha como que está aqui nos embargos, no despacho de admissibilidade dos embargos. Acontece que o voto condutor do acordo embargado, ao afastar o arbitramento feito pela fiscalização, não fez nenhum outro esclarecimento das razões pelas quais optou pela utilização dos valores utilizados em BTR, nem mesmo sobre a rejeição do laudo apresentado pela contribuinte, confirmado no entendimento da RJ. Então, veja, eu dei uma olhada aqui na decisão recorrida, embargada, é mencionado ali que o valor arbitrado não foi com base no CIP, com base na... Só um instantinho, Gregório. Não foi com base na aptidão agrícola, né? E esse seria um motivo para aceitar o valor declarado da BTR. E não aceitar o outro, por quê? Porque não atende as... Então, eu acho que a forma disso, isso é uma omissão, né? Teve uma omissão. Sim. Declarado, mas não foi justificado por quê? Então, a justificativa seria essa. O laudo não presta, não atende às exigências legais, como bem já salientado pela DRJ, e o arbitramento não foi feito levando em consideração a aptidão agrícola. Desse modo, deve ser acatado o valor declarado. Eu imagino que seria a solução para sanar a condição, seria essa. Gregório, desculpa, pode falar. Vamos lá. Por partes, tá? A gente está falando aqui de embargo, a gente foi apontado uma omissão. De início, eu não vislumbro omissão. O fato de o acordo embargado não ter se mencionado sobre o VTN constante do laudo não significa omissão. O contribuinte não pediu no recurso voluntário para que fosse aplicado o VTN conforme o laudo. Isso não foi objeto. Ele apresentou um laudo, até porque tem outras matérias que foram objeto do lançamento, além do VTN. Não sei se é APP apenas. Então, ele apresentou um laudo em função da fiscalização. Em relação à questão do VTN, ele não pediu que fosse aplicado o VTN. Eu acho que o que consta lá foi para demonstrar que o valor arbitrado pela fiscalização não estava correto. Então, por isso, eu não vislumbro a omissão. Para mim, a gente enfrentou a matéria. Qual era a matéria? O arbitramento do VTN. Né? O arbitramento do VTN. Isso está julgado lá. Então, parte dessa premissa, um acordo embargado. Mas vamos supor que, de fato, no acordo embargado tivesse que se manifestar de forma expressa em relação ao VTN que consta lá do laudo que foi apresentado pelo contribuinte. Aí a gente vai no acordo embargado, quando ele começa a falar do cálculo do VTN, folhas 194 do e-processo, ele começa nos seguintes termos, o acordo embargado. Não obstante as ponderações e justificativas apresentadas na decisão recorrida, que é a decisão da DRJ, que disse que o laudo apresentado não atende às normas da BNT, né, com as quais este juízo corrobora o entendimento, analisando, aí ele vai dar a justificativa, razão pela qual ele vai desconsiderar o arbitramento com base feito no CIFT, já que não levou em consideração a aptidão agrícola. Então, seja porque no meu entendimento, o colegiado não estava obrigado a manifestar de forma expressa em relação ao VTN trazido no laudo, porque isso não foi questionado, ele apresentou o laudo, mas ele não de desconstituir o arbitramento realizado pela fiscalização. Então, porque nessas três linhas aqui, quando ele inaugura esse ponto do cálculo do VTN, faz expressa menção às ponderações justificativas da decisão recorrida, a qual, como a gente já sinalizou aqui, desconstitui o laudo nesse ponto específico, uma vez que não atingiu os requisitos da BNT. Então, para mim, não é embargado. Só eu discordo de uma coisa, Gregório, do que tu apontaste, que eu não acho que quando ele fala, por exemplo, não obstante as ponderações justificativas apresentadas na decisão recorrida, com as quais esse juízo corrobora o entendimento, ele está falando de uma maneira muito genérica, ele não está especificando exatamente. Eu concordo com esse teu. Eu concordo exatamente com isso. É até uma leitura, parece uma resposta preguiçosa mesmo. A pessoa está, não, eu corroboro, a gente não sabe exatamente o que ele corrobora, porque isso não ficou muito claro. Não. Assim, vou discordar da sua discordância.
mas ele está inaugurando um tópico, veja, ele está inaugurando um tópico do acórdão, do cálculo do VTN, então a gente está tratando de uma matéria específica, e nesse tópico ele inaugura falando que, apesar de concordar com os fundamentos da decisão recorrida, qual é o fundamento da decisão recorrida? Pode considerar o laudo porque não atende às normas da BNT. Apesar de ele concordar com esse fundamento, pelo que ele manteria a decisão nesse particular, ele não vai manter a decisão porque tem essa outra questão aqui, porque não atende a aptidão agrícola. Então, talvez ele não tenha dito com todas as palavras, mas que ele enfrentou. Acho que está maduro para votar, doutor Deni. Eu estou meio que acompanhando você agora. Eu acho que talvez era nem ter admitido esses embargos, né? No teu entendimento, é de não admitir os embargos, Gregório? Não admitir os embargos. Não tem omissão apontada. Não admitir os embargos? Márcio, o nome do embargante tem um C ali no lugar do... Eu alterei, na verdade, embargante é a Fazenda Nacional. O Rafael já tinha me apontado isso aqui no chat, e já era um puxão de orelha que eu ia tomar lá da julgamento, ia dizer, não, eu tô não sei o quê. Mas obrigado. Olha, a PGFN entendeu que a turma deveria ter se pronunciado sobre esse laudo, né? Ela fala, né, que pese ele ter justificado por que não acatado o arbitramento da fiscalização, não se pronunciou sobre o laudo. A gente podia, então, Gregório, suprir essa missão, né? Podemos até dizer que, quer dizer, eu estou falando do voto do Márcio, mas teria que concordar, né? A gente pode dizer assim, que pese não estar tão evidente a omissão, haja vista que a DRJ já havia se pronunciado em desfavor desse laudo, supriremos a omissão, esclarecendo que o laudo não se mostra suficiente para justificar a razão pela qual foi adotado. Não sei, alguma coisa assim, o que você acha, Márcio? E aí, simplesmente... Não, abre a votação. Abre a votação. O meu voto já está concluído, abre a votação. E aí, se eu não me engano, pode aceitar o laudo. Matéria fazer a votação, então. Tá. Não é o voto exatamente dele, que está cortando aqui. Eu não estou conseguindo. A fala está sendo cortada, a de Gregório, do Márcio, a sua. Eu queria saber exatamente qual é o que foi que você deu. Ah, não, ele falou, gente. O que eu falei? Márcio está acolhendo os embargos para sanar a omissão apontada e restabelecer o VTN conforme laudo apresentado pelo contribuinte. Isso. Na DITR, o contribuinte apresentou um VTN de 10, por exemplo, de 28, né, Márcio? 28 na DITR. Isso. A fiscalização arbitrou com base no CIPT, que não levou em consideração agrícola, digamos que foi para 1.000, e o contribuinte apresentou um laudo que tem um VTN de 59. No julgamento do acordo embargado, a turma deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte nessa questão do VTN para restabelecer o VTN formado na DITR de 28. Aí a Fazenda embargou para dizer, mas você não se manifestou em relação ao VTN trazido no laudo de 59. Aí Márcio está acolhendo os embargos, sanando a omissão e acolhendo o VTN de 59 conforme o laudo apresentado pelo contribuinte. Então está acolhendo os embargos com efeitos infringentes. É isso, Márcio? Isso. Bem traduzido, Gregório. Posso falar? Pode.
Então, aqui realmente não tem omissão mesmo, porque aqui no acórdão, no item 48 do acórdão recorrido, a fundamentação é muito clara. Apesar do acréscimo do valor, bem como da especificidade com relação ao exercício, o laudo trazido com a impugnação se apresenta novamente ineficaz. Entre as irregularidades consta a afirmação de que a coleta de dados foi embasada em pesquisa de jornais de grande circulação, bem como imobiliárias. Então, quer dizer, ele está dizendo aqui expressamente, além disso, a maior parte dos mesmos diz respeito a imóveis de outro município e o número dos dados é inferior a 5, que é o mínimo exigível pela BNT. Então, a decisão recorrida foi muito clara no sentido de que o laudo é imprestável para a finalidade a que ele se destina. Aí vem a decisão do colegiado, né, do conselho do nosso tribunal, e fala, concordo com isso, e segue na decisão. Então, quer dizer, não tem omissão aqui nenhuma. Está muito claro isso. Ele não precisava dizer mais do que além disso, apesar de concordar, foi alguma coisa nesse sentido, né? Ele fez alusão aos fundamentos dessa decisão, que é super clara. Então, não sei, me parece. Eu também acho que não tem omissão aqui, não. Vamos votar dentro. Já bem mais do que a decisão deveria fazer, não foi o acordo embargado, né? Mas o acórdão embargado faz alusão a esses fundamentos. Então, como é que eu vou dizer que tem omissão nele? Agora eu vou te corrigir. O acordo embargado, esse ponto aí de 48, na verdade, que você está falando, é relatório do acordo embargado. Não é voto. É relatório. Não é. Você é a fundamentação. Olha, é a fundamentação do acórdão recorrido. Não é nem do embargado. O embargado faz alusão aos fundamentos da decisão recorrida. E é expressa nesse sentido. Então, quer dizer, não tem omissão no acórdão embargado. Foi o que foi comentado com o Gregório. Eu respondi o Gregório quando ele mencionou a mesma coisa. Quem se pronunciou sobre o laudo foi a DRJ. Segundo o Gregório, ou segundo a ti também, o CARF se pronunciou corroborando. Então, pelas duas linhas que são bem genéricas, vocês vão convir comigo, são bem genéricas, o CARF ratificou o entendimento da DRJ nesse ponto. Mas eu não consigo enxergar dessa forma que ele ratificou um assunto tão importante. Agora, considerando as ponderações e justificativas com as quais eu concordo, com as quais eu corroboro, a ineficácia do laudo está só na decisão da DRJ, não está no acordo do CARF. Não expressamente, melhor dizer assim, não expressamente, está sujeito à interpretação. Tá. E o colega, só para finalizar, a gente começar o voto, eu acho que, no meu entendimento, o negócio é suprir a omissão sem efeitos infringentes, né? Suprir a omissão e manter a decisão embargada, né? Que é manter o VTN declarado. Mas então tá, vamos colher os votos, vamos ver, cada um tem um entendimento. Esse voto do Márcio. Eu até estava marcado, eu estou querendo só fazer para eu entender direitinho. O entendimento é não conhecer, porque eu estou vendo o seguinte, eu estou olhando aqui, não tem, o laudo ele faz referência aos imóveis, mas ele não traz comprovação nenhuma, ele só faz as referências, ele faz aquele, é como se eu sentasse na internet e construísse esse laudo, mas eu não estou anexando provas juntos, e há necessidade de um laudo provado. Então você sempre faz qualquer laudo sem ir lá, né? Então, isso é um ponto que eu já vi aqui. A DRJ bateu nisso. Se você analisar, a DRJ bateu. O julgamento aqui do CARF, como não tinha o CIFT, passou. Então, eu acho que talvez a gente dava para formar um entendimento disso aí, sabe? Conhecer ou não conhecer? Porque senão, no meu ponto de vista... Olha, eu conheceria, supriria a omissão, falando no nosso acordo de embargos, que esse laudo não presta, né, conforme já tem a condutora do J,
e, desse modo, mantemos a decisão embargada. Mantemos o VTN declarado. É isso aí. Sem efeitos infringentes. Porque o laudo, ele não para mim, ele não preenche. Sem efeitos infringentes. Tá? A minha sugestão é essa, né? Já que a DPGFN embargou, no entendimento dela, a gente deveria ter se pronunciado do laudo e tal, a gente pode não conhecer, se plenário de direito não teve omissão, deixar assim. Mas vai ficar aquela coisa no ar meio pendente, assim, né? Então, eu acho interessante. Vamos conhecer os embargos, vamos sanar essa, entre aspas, omissão, dá para dizer no texto em que pese entendemos não haver uma tão evidente omissão, vamos saná-la, e aí a gente diz que o laudo não atende, né, as exigências e vai ser mantido o VPN declarado, né. Eu acho que fica assim mais redondinho, vai ficar bom para a PGFN, né, e vai estar fechado, né, não vai ficar nada em dúvida, né, não vai ficar uma dúvida pendente, assim. Essa é a minha sugestão, né. Vamos ver como é que vocês vão votar. Francisco, como você vota? Eu voto por conhecer e... Vou votar primeiro por conhecer, né? Eu já exponho o voto todo. Se for, eu voto por conhecer e divergir, para não considerar o laudo, afastar os efeitos infringentes. No teu caso, de conhecer, seria conhecer, sanar a omissão sem efeitos infringentes, isso? Isso, exato. Tá. Esse é o voto do... Lembrando que o voto do Márcio é para sanar a omissão com efeitos infringentes, né, reconhecendo o valor do laudo. Então, o Francisco diverge, sanando a omissão sem efeitos infringentes. Gregório, como você vota? Eu voto por não admitir os embargos. Para mim, não existe omissão apontada pela embargante. Eu acho que então é interessante a gente conhecer essa parte, julgar essa parte, se admite ou não, né? Senão vai ficar, é quase um conhecimento, né? Vamos julgar essa parte primeiro, então. Eu acho que seria bom admitir, sabe? Para já resolver, não ficar nada assim, meio no ar, assim, né? Francisco, você admite os embargos? Admito. Francisco admite, o Gregório não admite, né, Gregório? Não admite. Mas, embargos? Tá, vai admitir, tá, vai ter que perguntar, né? Renata, você admite os embargos? Não admito. Para mim não tem omissão. Não admite os embargos? Não. Tá. E veja, tem uma questão assim que não tem problema, assim, admite, não, mas tudo bem, vamos seguir. Rafael, você admite os embargos? Não admito os embargos, acompanho a divergência do Gregório e da Renata. Luiz, você admite os embargos? Admito os embargos, presidente. Ana, você admite os embargos? Eu não admito, eu acompanho a divergência e eu acho até que abriria uma margem complicada aqui depois da gente admitir isso aqui e poder ser usado mais tarde com outro fundamento, né? Vou acompanhar o Gregório. Pensar aqui que eu faço. Ficou até mais simples a decisão, bem. Acho que agora foi 4-4, aquele dispositivo na nova legislação. E pronto. O Denis não votou ainda, né? Não, ele já anunciou o voto dele várias vezes. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou admitir também os embargos. Eu não vou admitir também os embargos. Então, tá. Então, não foram admitidos embargos. Aí, então, essa é a solução, tá? Não foram admitidos embargos. Você queria fazer o voto vencedor? Mas daí, Gregório, eu queria te pedir um favor.
no teu voto, não admite os embargos, né, mostra que não teve razão, mas dá uma mencionada no laudo, né, faz de um jeito, não é que você vai suprir a omissão com um acórdão que não está admitindo, né, mas mostra que não houve essa omissão, entendeu? Que de fato, né, está muito claro nos autos. Para eu dizer que não houve omissão, eu que houve omissão em relação ao laudo, que não houve omissão em relação ao laudo, eu vou dizer porque não houve, ainda vou ter. Perfeito. E se não houve omissão, trata, exatamente o objeto mesmo, é esse mesmo, vai ter que tratar mesmo. Então tá, então vamos fazer assim, tá bom? Acho que é a melhor solução para nós. Para a operacionalização, quando tu produziu agora o vencedor, tu encaminha para mim por e-mail, eu agrego aqui, já assino, tá? Para não fazer o contrário. Vai ficar assim, então, acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, em não admitir os embargos, uma vez que não restou evidenciada a omissão alegada. Né? Bom, aí no acordo de embargos, o Gregório daí faz uma explicação porque não teve a omissão. Daí acho que vai fechar, vai resolver. Então, tá, acho que essa é a melhor saída aqui agora. Então, tá. Agora vamos passar esse... Dani, na sua conclusão você colocou quem foram os conselheiros vencidos? Sim. E ainda vencidos... Eu me tenho, mas eu já estava colocando. Vencidos nós... Desculpa. Márcio... Luiz e Francisco. Aí eu vou ter que explicar, o Márcio tem um posicionamento, o Francisco tem outro posicionamento, e o Luiz acompanha o Francisco, Luiz? Não acompanho os dois. Você não precisa explicar isso, basta você dizer morreu na admissibilidade, não precisa entrar no mérito do laudo. O meu voto, sim, pode entrar no mérito do laudo, mas... realmente, precisa entrar no mérito do laudo, é só dizer que foi admitido, que admitiram. Perfeito, Marcelo. A gente não estou acostumado a fazer dispositivo de embargos, então é bem isso mesmo. Que admitiram, vencidos os Márcio, Luiz e Francisco, que admitiram os embargos. É isso aí. Que admitiram os embargos. Isso mesmo. Tá. Então, fechamos esse aqui. Vamos agora ao item 185, também de relatoria do conselheiro Márcio. Esse é do contribuinte Olívio Acosta. Márcio, então pode o relatório já seguir para o voto. Bem, esse caso é um pouco mais simples que o anterior. Está ouvindo, Dani? Vocês estão ouvindo? Eu estou no...
Ok. Esse caso é bem mais simples do que o anterior. Na verdade, a gente vai apenas discutir a área total apurada de um imóvel sujeito à malha de ITR. Basicamente, a autoridade julgadora de primeira instância rejeitou a pretensão do recorrente de ter a área do imóvel reduzida de 1.261 hectares para 482 hectares, por alegado erro no preenchimento da TITR, pela perda da espontaneidade com o início do procedimento administrativo de revisão interna. O contribuinte, ele narra que é proprietário da fazenda Bocaiúva, adquirida por doação junto com Ramona Isabel Trochê e Eleodora Costa, e dessa área ele possui apenas 1/3, que seria referente a 420 hectares, e mais 63 hectares adquiridos de uma outra matrícula que foi incorporada a este imóvel. Isso tudo em 22 de dezembro de 2006. Lembra que a gente está tratando do ITR do exercício 2009, portanto, ano calendário 2008. Esse é o relatório, vou ao voto. A defesa narra que o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. A defesa narra que parte dos imóveis de matrículas 2539, 627, 629 foi demarcada, conforme a aprovação pelo INCRA, criando a matrícula 9908 e 22 de dezembro de 2006, sendo recorrente possuidor de 482 hectares. O registro do imóvel, que aí vocês podem conferir no processo nas folhas 72 a 88, estabelece a área do imóvel e a gênese de sua formação. Basicamente, esse novo imóvel, ele nasce na averbação número 14 do imóvel 627, a averbação número 8 do imóvel 629, a averbação 40 do imóvel 2539. Então, como a gente sabe, quando a gente fez essa reunião desses imóveis para juntar um, ele tem que averbar em todas as matrículas. Tem. Tá bem aqui, né, o exerto, eu não narrei o exerto de todos, naturalmente são idênticos. Aqui, 22 de dezembro de 2006, procede-se essa averbação nos termos dessas outras averbações para constar que, nos termos da Lei 10.267, 28 de agosto de 2001, o imóvel objeto desta matrícula, oriundo destas outras matrículas, foi devidamente demarcado, conforme a aprovação pelo INCRA, requerido pelo proprietário, a área total, 1.261,5 hectares. As averbações das matrículas mencionadas, escrituradas, atestam ainda que, após o remembramento, o imóvel passará a ter a área líquida de 482,82,78. Portanto, aquela área total da junção dos três imóveis, depois ele foi demarcado. Em regra, o imóvel rural que for titulado a mais de uma pessoa física ou jurídica, enquanto mantido indiviso, deve ser declarado integralmente somente por um dos titulares na condição de condômino declarante, na forma do... Isso aqui seria do artigo 39, perdão. Do artigo 39 do Decreto 4.382 e também do artigo 39 dessa mesma IN. Então, é bem claro, não há nenhuma dúvida. Quando você tem um imóvel em condomínio, se um declara, todos aproveitam, enquanto ele se mantiver indiviso. De acordo com o caput do artigo 1245 do Código Civil, nas transações imobiliárias intervivos, a propriedade transfere-se a partir do registro do título no registro de imóveis competentes. Mas o disposto no parágrafo 2º do artigo 10 do mesmo decreto do ITR determina que a área total do imóvel deve referir-se à situação existente na data da entrega da DITR. No caso, em 30 de novembro de 2009, que foi a data da entrega da DITR, embora eu acredito que deva se referir, se reportar ao 1º de janeiro. 1º de janeiro, que é a data do fato gerador. Mas isso não entra ao caso. Portanto, a partir de 22 de dezembro, o imóvel não estava mais indiviso, tendo sido atualizada a sua área de 1.261 para 482, sendo esta a área sobre que deveria incidir o ITR. Está comprovado o erro de fato cometido no preenchimento da DITR, hipótese esta desconsiderada pela DRJ, ante a perda da espontaneidade. Apesar de o certificado de cadastro do imóvel do INCRA registrar a área total de 1.261 em nome do senhor Eleodora Costa e outros, entendo ser inaplicável tal documento ao caso concreto, porque sua data de atualização ocorreu em 8 de 11 de 2002. Portanto, a gente está com o documento do INCRA apenas datado de 2002, nós vamos ter um outro documento do INCRA datado de tempos posteriores à TITR. A gente tem, então, que se fiar apenas nos dados do registro de imóveis. Note, por derradeiro, que o condômino do senhor Eleodora Costa apresentou a DITR do exercício atinente ao imóvel rural desmembrado, com área total de 420,5, como, bem narrado pelo contribuinte, seria a terça parte de 1.261,50, o que representaria a hipótese de enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional em relação a, ao menos, esta área rural também tributada. Então, se fôssemos pensar em não ajustar a área, pelo menos deveria ser retirada a área de 420,5, que tem comprovação nos autos da existência da declaração da ITR. Destarte, embora os registros imobiliários tenham sido apresentados apenas em fase recursal, entendo que devam ser conhecidos e apreciados em honra ao princípio da verdade material.
Isto porque o erro de preenchimento do contribuinte não possui o condão de gerar um impasse superado, uma situação em que ele não possa ter sanado no processo administrativo sob pena de dar interpretação, estabelecer uma preclusão que viabiliza a busca da verdade material, obrigando a recorrer ao Poder Judiciário, provocando tumulto processual desnecessário que poderia ser solucionado prontamente. Assim, também dando fé, né, levando a cargo a fé pública que existe no registro imobiliário, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário. Apenas lembrando que no lançamento do ITR, na notificação de lançamento, houve também a atribuição de valor da terra nua, mas o contribuinte não se manifestou sobre esse assunto, apenas sobre a área total. Então, presidente, como eu voto em dar provimento ao recurso voluntário, retificando a área total do imóvel de 1.261,50 hectares para 482,8278 hectares. Ok, então, alguém quer fazer algum comentário? O Gregório, né? Gregório, pode falar. Eu acho que deu uma decadência aqui, viu? A exemplo do caso que a gente julgou pela manhã. A gente está falando aqui de um exercício de 2009. Portanto, fato gerador 1º de janeiro de 2009 e o contribuinte foi cientificado do lançamento em 7 de outubro de 2014. E tem, conforme demonstrativo de apuração elaborado pela fiscalização, tem um valor aqui que, inclusive, foi utilizado pelo fiscal autuante no cálculo do imposto lançado de pouco mais de R$5.000. O contribuinte apurou na declaração e o fiscal considerou esse valor no lançamento do imposto. O mesmo caso do que a gente julgou pela manhã. Gostaria de falar, presidente. Pode falar. É uma excelente oportunidade para eu reforçar os argumentos que eu talvez não tenha falado direito de uma forma mais adequada. A excesso do artigo 150, ele fala abertamente, de forma clara, em recolhimento de tributo. Esse valor que você se refere, como você se referiu também naquele outro julgamento, Gregório, não é pagamento antecipado. Esse lançamento de ITR são lançamentos suplementares. O contribuinte apura um imposto devido, um imposto que ele entende devido, e a fazenda, em função daqueles parâmetros de VTN, e das outras deduções, de APP e tal, apura um valor superior. Então, quando vai levar para o lançamento, é fundamental que esse valor que já foi constituído pelo contribuinte seja batido, porque você teria, se você não fosse incluir no valor geral, você ia tributar 2 vezes, né? O que ele já declarou a menor, lá, e o valor o suplementar que a fiscalização apurou. Então, eu acho, peço com todo respeito, eu acho que houve um entendimento equivocado naquele voto anterior, porque se considerou o fato de ter havido do contribuinte do sistema do fiscal ter deduzido, ele tem a obrigação de fazer isso, e deu-se a essa dedução do imposto devido o status de um pagamento antecipado. E não é. A não ser que, nesse caso específico, haja essa informação. Isso aí o Márcio é que haja comprovado e requerimento. Isso é o relator é que pode esclarecer. Mas naquele caso anterior, sequer isso tinha, porque você mesmo, como relator, disse que não havia pagamentos lá, né? Não havia comprovante de pagamento. Então, a regra aí é o do 173. E me reposicionando em relação ao dado do fato gerador, eu realmente uso o meu entendimento que realmente falei, é uma leitura clara que é o primeiro dia do exercício, o primeiro dia do exercício. E vou também tirar um pouco da carga de culpa de mim, porque quando o relator Márcio falou da vez anterior, aliás, não foi nem o Márcio, foi o próprio Gregório, eu
entendi que era imposto de renda pessoa física, foi uma certa confusão da minha parte. Aí estou restabelecendo assim, meus pontos de vista. O fadaroso é 1º de janeiro, óbvio, sem discussão, só que esse pagamento, essa dedução que é feita no lançamento pelo fiscal, ele está deduzindo exatamente do imposto que foi apurado, esse que ele declarou lá que ele apurou, porque ele não poderia, que o contribuinte constituiu, ele não poderia não fazer isso, porque senão haveria visível, né? Então acontece o seguinte, mas esse valor, doutor Gregório, não é, eu vou repetir, vou repisar, não é de forma alguma, não é o requerimento antecipado. Eu já revisitei aqui vários julgados, inclusive do nosso colega aqui, o nosso conselheiro Biapim, e vi de outras turmas, das turmas ordinárias. Eu gosto de ler os arquivos, eu gosto muito de ler os votos das turmas ordinárias, porque a discussão é bastante vertical, e o entendimento é exatamente o que eu disse naquele voto anterior, que eu vou repetir agora. É o mesmo voto, é o mesmo entendimento. O recolhimento, o pagamento antecipado para atrair a regra especial do artigo 150 tem que estar comprovado, obrigatoriamente, não tem presunção, não há presunção disso. Era só isso, as minhas colocações eram só essas. Eu vou só complementar, peço também desculpa por não ter de fato, mas é porque às vezes as matérias públicas, as matérias de ofício, a gente se esquiva. Eu, de fato, concordo com o Gregório, em matéria da decadência, em 2 pontos. Seja aplicada a regra de 150, parágrafo 4, a decadência se operaria em 1º de janeiro de 2013. Se aplicada a regra de 173, a decadência se aplicaria em 1º de janeiro de 2014. O lançamento foi efetivado, foi cientificado em 7 de 10 de 2014. Porque, veja, a data do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. O lançamento poderia ter sido efetuado no 1º dia de janeiro de 2009. Contando 5 anos aí, ele já estaria decaído de qualquer forma, o lançamento, a meu ver. Qual que foi a data que... Pelo 173, Márcio, não está decaído não, viu? Pelo 173 não está não. A gente está falando aqui de exercício 2009. Então, fato gerador, 1º de janeiro de 2009. O fato gerador, 1º de janeiro de 2009. Quando é que o lançamento poderia ter sido feito? 2 de janeiro de 2009. Aí, se você vai contar do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter sido feito, isso pelo 173, aí você vai começar a contar em 1º de janeiro de 2010. Sim, aí, pelo 173 não está decaído, não. Agora, pelo 150 está. Exercício, eu confundi exercício, eu usei a dinâmica do IRPF aí, no calendário exercício. Bem, então, no caso, já que o doutor Gregório citou a preliminar, decadência, vamos voltá-la, né? A DRJ considera que recolher esse valor de 5 mil e pouco lá como pago, mas você sabe se a DRJ considera como pago? Porque na impugnação que eu estou vendo, o contribuinte alega que é um valor pago. Ele havia apurado R$5.000, né, de imposto devido, 5.100. Foi uma cota só que teria sido pago. A DRJ reconhece como valor pago? Será isso aí? Ela entra nessa questão? Eu queria entender um pouco mais o raciocínio do Luiz, mas olha, ele apura a DRJ R$12.000, então ele calcula um imposto suplementar, ou seja, um imposto adicional de R$7.000. Consequentemente, ele está considerando esse valor pago. O valor original pago de R$5.116,96. Eu, pelo menos, entendo como considerado. O entendimento do Luiz, ele é muito defensável, sabe? Nos lamentos de renda pessoa física, a fiscalização faz a apuração do lançamento suplementar, que aqui também é suplementar, lá naquelas tabelinhas que a fiscalização faz, onde consta lá o rendimento obtido no ano,
aí tira as deduções. Tem uma linha que é imposto pago, tem uma linha que é imposto retido na fonte, tem uma linha que é imposto pago mesmo, né? E a fiscalização informa como imposto pago. Mas aqui a fiscalização está informando como imposto devido, né? Está batendo porque vai cobrar só a diferença que não foi declarada, né? Por isso é suplementar. Agora, era realmente interessante nesse caso, a cabeça foi pago. O contribuinte fala que foi pago aqui na impugnação, né? Se foi pago, o Gregório de razão decaiu. Né? Oi? Bem, como você bem citou, apenas a única menção que há de pagamento é de fato na página 41, na impugnação da pessoa física, ele trata imposto pago em 2009. Em nenhum outro momento existe imposto pago, um recolhimento, um DAF, algo do tipo que comprove de fato o pagamento. Mas também, como o Gregório falou no voto dele mais cedo, isso não é assunto enfrentado, né? Não, nenhuma das partes, tanto a DRJ quanto o contribuinte, enfrenta isso. Mas a gente está falando de uma matéria de ordem pública, né? Então, para a gente aferir se houve, qual é a regra que a gente vai utilizar, é fundamental que a gente tenha um comprovante de recolhimento. Se a gente tem a dúvida, e me parece que a dúvida existe nesse caso, é o caso de se pedir, se converter em diligência. No caso anterior do Gregório, nem essa dúvida existia, porque ele afirmou que não tinha problema de pagamento. Então, se nesse caso existe, é um elemento fundamental para resolver a controvérsia. Veja só, se baixar em diligência, a gente pede para o de origem anexar os autos do comprovante de recolhimento. Esse valor é muito fácil para a Receita, dentro do sistema, pega lá o código e sai, anexa nos autos, vem para a gente, fechou, né, fechou. Eu acho que é uma ideia, hein? Quer votar a diligência? Eu acho interessante. A Ana não quer votar a diligência. Podemos votar uma diligência? Eu vi o julgamento, eu estudei muito essa matéria, tá, da decadência do ITR, justamente pela falta de comprovante. E os votos que eu estou juntando aqui no TABA, né, todos são de 2020, janeiro, fevereiro, tem trecho da Maria Helena, tem do João, e eles trazem a seguinte ideia: olha, ele está dizendo a diferença do imposto, ele está falando, é suplementar. Tudo bem, não comprova. Só que, por outro lado, se eu não estou comprovando, a Fazenda, a Receita comeu mosca, porque ali, se a pessoa não pagou, já prescreveu. E por que não, na hora que manda o meu DARF aqui para eu pagar, por que não manda eu pagar junto? Porque foi pago. Porque senão, na hora que eu intimo o contribuinte e falo assim, olha, você perdeu, ainda que tenha perdido na DRJ, você perdeu aqui na DRJ, você tem que pagar. Você tem que pagar o outro também. Como é que eu vou cobrar só um e o outro eu deixo lá esquecido? Que horas que eu vou te cobrar aquilo? Entendeu? Então, tem que ter uma cobrança. Eu acho que a diligência, assim, é razoável, só que, ao mesmo tempo, a gente está fugindo de uma jurisprudência que está pronta, tanto a do STJ no repetitivo, quanto a nossa da Câmara Superior aqui, para ainda pegar esse processo, mandar para a diligência, voltar e fazer tudo, entendeu? Eu não concordo com a diligência, e eu acho que tem que considerar que o lançamento suplementar já bateu um valor. Primeiro, que eu não consigo entender onde é que tem esse repetitivo que a Ana falou, porque na súmula 555 do STJ, ela diz exatamente que quando, não havendo declaração do débito, no caso houve, aí aplica-se a regra só se aplica a regra do 150 se houver recolhimento. A parte final da súmula é muito clara em usar a expressão recolhimento. Esse entendimento que você colacionou, a conselheira colacionou, é um entendimento que, com todo respeito, é absolutamente equivocado, porque aquele valor que o contribuinte está trazendo ali, que o fiscal está trazendo, é dever de ofício dele abater o que o contribuinte já declarou, já constituiu. Ele está fazendo... É dele cobrar também. Essa diferença, isso aí é outra história. E com detalhe,
não se esqueça que está do contencioso, a exigibilidade está suspensa, então não tem prescrição nenhuma aí. Desde que ele fez a impugnação, que acabou a história de prescrição. A exigibilidade do crédito está suspensa. Enquanto não parar aqui, essa questão, essa cobrança que você vai estar dizendo aí, ela vai existir sim, porque quando terminar o contencioso, se ficar claro, se o imposto suplementar for pertinente, a Receita vai cobrar os dois, vai cobrar o imposto que o próprio o imposto devido, que o contribuinte constituiu, e o suplementar que foi constituído pela fundação. Isso aí é praxe. Qualquer pessoa que tenha trabalhado, qualquer auditor que tenha trabalhado na arrecadação sabe como funciona isso aí. Fica dois, inclusive sobre códigos diferentes, sobre códigos de receita diferentes. Isso é cobrado automaticamente, né? Ele não está esquecido desse valor, não, tá? Só porque ele não pagou, digamos assim, isso não está esquecido. O sistema está lá, o código, existe o código de lançamento de ofício e o código do imposto declarado. Depois que terminou o contencioso, será cobrado os dois, ambos, mas está tudo suspenso. A questão da suspensa. Não, mas eu sou intimado. Aí a DRJ veio ali e julgou o meu processo. Aí ela me intima. Na hora que ela me intima, ela me manda um DARF para pagamento. Aí eu falo, tudo bem, eu não quero entrar com recurso voluntário, eu concordo. Aí eu vou lá e pago aquele DARF. 6 meses depois, acabou o prazo do outro. Então, aquele fiscal ali, ele já foi errado. Porque ele veio e me cobrou uma coisa e não tem nenhum processo que eles cobrem junto, mande 2 DARFs. Esse aqui é o que você declarou e esse aqui é o suplementar. Não. Aí, na hora que eu paguei, esperei 6 meses ali, ó, pronto, prescreveu. Não vão me cobrar, e aquele fiscal ali, ele agiu incorretamente? Como é que foi isso? Não, acho que é porque você não conhece a dinâmica da arrecadação, como funciona a Receita. Aquele primeiro débito que foi constituído, foi constituído pelo contribuinte dentro da lógica na apuração, aquilo ali tem uma carta de cobrança eletrônica, assim, aquilo ali vai direto para o conta corrente do contribuinte. Aquilo é gerado uma carta de cobrança, aquilo não fica esquecido, não. Esse outro lançamento que você está dizendo aí, esse outro lançamento suplementar, ele só vai entrar na conta corrente do contribuinte após o trânsito, quando terminar o julgamento. Aí a Receita vai cobrar os dois. Ele vai cobrar o do processo de cobrança, o primeiro, e vai cobrar o suplemento. Não fica nada esquecido aí, eu não consigo enxergar essa lógica. Porque, assim, para quem algum auditor que já tem trabalhado na arrecadação, vê isso com muita facilidade. Ele sabe como funciona a lógica da cobrança. Mas à medida que ele constituiu, só um momento, viu, Márcio? Na medida que ele constituiu o crédito tributário, o próprio conteúdo constituiu, ele automaticamente, aquele valor, como qualquer tributo com homologação é assim, automaticamente ele alimenta a conta corrente da Receita Federal, e a Receita já inicia o processo de cobrança daquele que ele declarou sobre aquele código de receita. Se depois vai ter um lançamento por suplementação, como é esse que a gente está fazendo agora, se esse lançamento vingar, aí entra um novo código de receita com um novo processo de cobrança. É uma lógica assim, tão simples, né? Ok. Pode falar, Márcio. Não, eu ia ratificar o que o Luiz está falando mesmo. No momento que ele fez a DITR, ele lançou para homologação um valor devido de 5.116, salvo melhor isso. Ele lançou esse valor, possivelmente ele já pode ter recolhido, esse sistema já pode estar dentro do conta corrente da Receita Federal, e a autoridade fiscal lançou um imposto suplementar, ou seja, lançou uma parcela adicional. Ele disse, eu homologo aquele valor que você já pagou, então aquele valor já é incontroverso e discutível. Quanto aos 7 mil restantes, que é o que está sendo exigido nesse auto agora, eu estou efetuando o lançamento da parte adicional. As competências das duas carreiras da auditoria fiscal, que é auditor e analista, elas são bem claras. O auditor é responsável pela constituição do lançamento. Quem fez o lançamento aí foi o contribuinte. A gente ratificou o lançamento feito pelo contribuinte, o lançamento por homologação. A gente homologou o lançamento dele. O analista da Receita Federal, ele é responsável pela cobrança. A principal tarefa do analista é gerenciar a cobrança e gerar também a cobrança resultante dos procedimentos compensatórios. Então, nesse caso, eu concordo. Primeiro, eu concordo com o posicionamento do Gregório. Se houve pagamento,
de fato está decaído e foi uma matéria de ajuste, eu apenas percebi agora no julgamento. E também concordo com o Luiz, porque pela ausência de qualquer iniciativa de recolhimento, eu acho mais prudente a baixa diligência. É uma baixa diligência bastante simples, isso deve retornar nos próximos meses, 1, 2, 3 meses no máximo, deve simplesmente juntar um comprovante de recolhimento. Ao juntar o comprovante de recolhimento, a gente vai chegar no consenso se houve ou não o pagamento, se está ou não decaído. Se está decaído, vai cancelar o lançamento, se não está decaído, possivelmente vai aceitar a remarcação da terra, como foi protocolado no registro de imóveis. Então, vou botar a diligência rapidinho para a gente já seguir, né? Francisco, você concorda com a diligência? Concordo. Gregório, concorda também, né? Não? No teu entendimento já dá para ver a diligência. Renata, você concorda com a diligência? Aliás, Márcio já eu voto. Não acostumei ainda com isso. Oi, Renata, concorda com a diligência? Não, acho que não precisa, na verdade, eu concordo com o Greg, na verdade. Rafael, concorda com a diligência? Não concordo com a diligência. A Ana falou que não concorda com a diligência. Eu concordo com a diligência, então. Só que é o seguinte, colegas, vejam, meu entendimento, tá? Aqui deu 4-4, né? 4-4. Fazer ou não diligência, né? Nesse caso, eu vou aplicar o voto de qualidade. Tá? Nesse caso, eu vou aplicar o voto de qualidade para fazer a diligência. Tá? Para fazer a diligência. Porque nesse caso aqui, eu vou entender que não, nesse caso de diligência, é uma diligência apenas para extrair os autos do documento. Eu entendo que nesse caso aqui, aplicar o voto de qualidade. Tá? Então, nesse caso, então, a gente vai conferir diligência para instruir os autos e vamos seguir adiante, tá bom? Deixa eu ver. Será que o outro traz a diligência também, Márcio? O outro também é decadente? Porque tem um repetitivo, não tem? Uma impressão minha. Tem 2 repetitivos. Dele tem 2 repetitivos, tem que ver o ano deles. Se são o ano posterior, é a questão do método aí, que entra o voto da questão do Márcio. Porque se forem anos sequenciais, né? Mas a gente não abre eles. Eles vão sair da pauta, porque esse aqui foi preenchido. Aí, até quando voltar da diligência, aí tem que ver, viu, Dene? Porque se eles não foram distribuídos, eles estão sendo julgados na sistemática de repetitivo, né? Não tem essa análise que a gente está fazendo. Talvez seja o caso de desmembrar eles, né? Para não julgar em lote. Só esclarecer o ponto de vista dos colegas, dos 4 colegas que convergiram com a divergência. Convergir com a divergência é ótimo, né? Que divergiram. Só esclarecendo, esses entendimentos que a Ana Cláudia trouxe, eu já vi esses argumentos em julgamento, inclusive, que ocorreu no da nossa turma. Desde aquele tempo, inclusive com o imposto de renda da pessoa física, inclusive, desde aquele tempo, eu sempre mostro, sempre procuro esclarecer, que aquele imposto devido que o contribuinte apenas declara ali, ele não é recolhimento antecipado. Ele apurou um crédito que pode ser que a Receita entendeu que foi uma declaração menor. Exceto nos casos, e houve casos que nós julgamos já, em que aquele imposto devido que ele declarou ali, ele paga. Tá? Ele paga. Nós já julgamos assim, agora já julgou assim, Renato, que são... nós já julgamos assim. Então, quando ele paga aquele imposto devido, ele se caracteriza a antecipação do pagamento. Quando ele paga em 15 de abril, lá no caso do imposto devido, aquele imposto devido ele se caracteriza com uma antecipação do pagamento. Mas só o fato de estar na declaração do imposto devido, na declaração do projeto como imposto devido, que ele apurou, aquilo não caracteriza recolhimento antecipado. É um entendimento equivocado, inclusive eu já vi pessoas bem próximas, assim, conselheiros desse mesmo colegiado nosso aqui em outras compulsões, entenderem assim, inclusive da Fazenda, tá? Entenderem assim.
Não é essa a lógica. A lógica está equivocada. O artigo 150 é claro em falar em recolhimento antecipado. É um ato físico de haver o recolhimento. Aquela declaração, na verdade, o que confunde, o que leva um meio a se confundir, é porque no sistema da Receita, no sistema da Receita, tanto no Safira, o próprio sistema da malha, quando é gerado dentro da malha, ele dá de forma inapropriada o nome, aquele imposto que é apurado na declaração, diz como imposto pago. Aquilo é uma impropriedade que se comete. E essas pessoas que defendem essa lei de auxílio que a Ana trouxe, colacionou aí, fazem essa leitura aqui totalmente equivocada. Aquele não é imposto pago, aquele é imposto que ele está constituído e se você for lá no conta corrente, pode estar devedor. Entendeu? Então é por isso que é fundamental a gente ter a certeza de que esse imposto que foi apurado, constituído pelo contribuinte, ele está lá no conta corrente como extinto, porque é assim que, se ele tiver como extinto, se caracteriza o recolhimento. Porque a gente está conferindo, se a gente não fizer assim, a gente está conferindo nos estados a um tipo de imposto, a um tipo de declaração de imposto constituído, dando um status que ele não tem. Né? E é uma questão assim, bastante complicada. Eu entendo bastante complicado. E esse raciocínio que a gente está fazendo aqui era o mesmo raciocínio que do processo que a gente julgou pela manhã do doutor Gregório. É exatamente o mesmo, sabe? É exatamente. Por isso que eu parabenizo o doutor Gregório, porque ele está sendo extremamente coerente com ele mesmo, né? Ele está sendo coerente com o entendimento dele. E apesar de eu divergir absolutamente do que ele pensa, mas ele está sendo coerente. Ele usou o mesmo raciocínio. Tá certo. Então, Ana, você tinha mencionado um repetitivo nesse caso? Posso falar? Eu só ia perguntar para a Ana, você tinha mencionado um repetitivo que tratasse mais ou menos a respeito dessa matéria? Você tem esse precedente? O repetitivo é o do STJ, ou do que fala da decadência mesmo. Ah, da decadência. Tá bom. Porque eu me referi à parte que a gente fala do fato gerador, que de manhã a gente discutiu isso, se podia ser a data da entrega da declaração ou se era 1º de janeiro. E com isso, eu acho que para o STJ não tem dúvida, 1º de janeiro, ainda que a declaração seja entregue até setembro. Tá bom. Dani? Francisco, pode falar. Eu tinha comentado meio-dia ali com o Luiz, depois que ele levantou esse questionamento, aí eu comecei a lembrar que essa matéria já tinha sido enfrentada mesmo, né? E dentro daquilo que eu coloquei, que isso se trata de apuração e não de recolhimento, realmente, se você analisar de forma inversa, quando o imposto retido é maior do que o devido, o contribuinte tem imposto a restituir. Mas se houver um lançamento antes desse imposto ser restituído, esse imposto vai ser restituído, vai ser compensado, ele não vai receber. Da mesma forma, a gente baixando e convertendo um julgamento desse em diligência, quando esse processo voltar, ele poderá voltar com a tela da Receita informando, olha, houve esse recolhimento efetivamente, mas poderá voltar também, olha, não houve recolhimento, ele declarou, mas não foi recolhido. Então, o CTN fala em recolhimento. Então, eu acho que essa situação se aplicaria, inclusive, àquele caso que a gente julgou de manhã lá do Gregório, porque apesar de que o Gregório foi taxado de dizer, não tem recolhimento, mas assim, não tem no processo. Não tem no processo. Tem a declaração, né? Mas não tem a tela. Mas pode ser que tenha recolhimento. Pois não, Gregório. Eu vou dar a palavra para o Gregório. São duas questões. Primeiro, que esse aqui nós estamos reconhecendo de ofício, né? O outro não foi de ofício, né, Gregório? Esse está sendo de ofício, né? O outro não foi de ofício. E o outro, o Gregório entra nessa questão do recolhimento, ele fala no voto, eu estou votando de acordo com o voto do relator, né? Aqui não, aqui nós tivemos que verificar se ele se enquadra em uma situação passível de reconhecer decadência, né? Então, nesse caso aqui, eu acho que aqui realmente a gente tem que
né? Mas pode falar, Gregório. Só para esclarecer, presidente, esse caso agora é idêntico, igual ao que a gente julgou de manhã. Também foi rede de ofício a decadência. Qual foi o resultado daquele caso que a gente julgou de manhã? Foi conhecer em parte, não se conhecendo a alegação de caráter confiscatório da multa, e de ofício reconhecer a extinção do direito de fisco, uma vez atingido integralmente. Você ainda falou assim, integralmente atingido pela decadência. Então é exatamente igual. Primeira observação. Segunda observação, eu não falei que não tem comprovante de pagamento naquele caso de manhã. Eu li meu voto, falei porque estava aplicando 150, parágrafo 4, porque eu estava me valendo de uma informação prestada pela própria fiscalização, e você, Chico, que você Luiz já esclareceram aí que o próprio sistema traz, né? Então, assim, aí, só para esclarecer, tanto nesse caso, quanto no caso de manhã, que a gente já jogou de manhã, tem comprovante de pagamento em sentido estrito? Não, não tem. Eu me vali de uma informação prestada pela fiscalização na apuração do imposto que foi lançado. Na apuração do imposto que foi lançado, a fiscalização considerou determinado valor lá e o contribuinte apurou na declaração dele. Então, estou me valendo dessa informação. Veja, a gente está falando aqui de um período fiscalizado de 2009, uma fiscalização de 2014. A gente está falando de uma análise da declaração que foi apresentada pelo contribuinte. Se o contribuinte, na declaração dele, apurou um imposto a pagar de R$10, de R$5.000, como nesse caso, e porventura não pagou, no mínimo, a fiscalização tinha que fazer menção sobre esse fato nesse lançamento aqui, porque ela está revisitando a declaração que foi prestada pelo contribuinte. Se ela não faz qualquer menção sobre esse valor que o contribuinte apurou na declaração dele aqui e considera esse valor na apuração do imposto lançado, para mim está valendo. É só esse esclarecimento, presidente. Mas, Gregório, é o que o Luiz falou. Isso aí é desmembro da declaração e vai ser controlado no outro processo. Então, a fiscalização ela não pode desconsiderar isso aí, porque isso aí está no controle da Receita. Dependendo do valor, isso não é executado e está lá sem pagar. Agora, poderá ser pago. Eu coloquei que você colocou, porque eu acho que foi o Luiz, alguém comentou, e eu olhei o processo todo, e realmente não tem pagamento. Eu não encontrei pagamento lá naquele processo seu. Então, no processo não tem. Mas eu só coloquei a situação que é justamente que você colocou, que é uma situação mais ou menos semelhante. Né? Francisco, aquele voto lá já passou, né? O que dá é para ser embargado, talvez dê para ser embargado, né? Um conselheiro pode embargar, não tem problema. Mas aquele nós já julgamos, né? Já foi relatada a decisão, não tem como a gente mexer mais naquele, né? Não existe durante a reunião, o conselheiro não pode mudar o voto? Não, já foi prolotada a decisão. Até que seja prolotada, né? Já foi declarado. Já foi. Se houver alguém conformado, como eu estou, por exemplo, tem que entrar, alegar é o que eu vou fazer. Tem que alegar embaixo, porque é uma questão aí de ordem pública. Você está reconhecendo pagamento sem ter comprovação disso, né? É uma questão de ordem pública. E nesse caso presente, que é o caso do Márcio, essa diligência, inclusive, ela milita em favor do contribuinte. Tá? Porque se vier restar comprovado que houve pagamento, ninguém sabe como é que está a situação dele no conta corrente, vai ser favorável para o contribuinte se houver pagamento. Se não houver, paciência, não houve a decadência. Mas eu entendo, assim, até o controle de legalidade, eu entendo que é um obstáculo insuperável, é um óbice insuperável. A gente considerar pagamento por presunção, isso não existe, tá? Isso não existe. Dene. Tá, então você vai falar? Não é nada sobre o processo, não. Ficou diligência, né? Vai ser uma resolução. Então, o item 185 ficou uma diligência, tá? Diligência para a unidade de origem instruir os autos com o comprovante de pagamento, e aí volta para nós e finalizamos o julgamento. Tá. Tem repetitivos, eu até coloquei uma observação aqui, antes de eu... Fala.
O Márcio vai fazer a resolução, Márcio? Vai alterar, você vai fazer diligência, né? Resolução. Sim, eu vou alterar para uma resolução. Eu só quero confirmar que os efetivos são de 2010 e 2011, como dá para constatar na folha 41 do processo, em que ele fala a possibilidade de compensar, possibilidade de compensação dos períodos futuros. Então, se vocês Aline, veja só, como é resolução, tecnicamente falando, eu acho que eu não posso fazer uma declaração de voto, né? Porque não existe um voto, foi votado, para fazer uma declaração de voto. Então, eu gostaria que constasse aí na ata, no dispositivo, sei lá onde, que no meu entendimento deveria ser aplicado o artigo 19E da 10.522, porque para mim isso aqui é um processo de determinação de exigência do crédito tributário e como houve empate, acho que deveria ser aplicado esse dispositivo. Minha declaração de voto seria nesse sentido, mas como é uma resolução, acho que tecnicamente eu não posso fazer declaração de voto, então peço que conste aí esse meu entendimento. Eu acho que você pode, Gregório, porque o voto, se você vai votar contra a diligência, você é um voto vencido. E o voto vencedor, assim, o voto vencedor foi no sentido da diligência. Você pode apresentar uma declaração de voto em face de um voto que foi vencedor. Eu não estou vendo nenhum voto só pela espécie do julgamento. Você pode fazer a declaração de voto sem nenhum problema. Eu não estou chegando. Inclusive, eu acho até que eu já fiz em algum momento com alguma diligência que eu não concordei. Eu não consigo enxergar que isso seja um limitador para você fazer, não. Tá, eu vou colocar, Gregório, para ter essa informação, pode deixar. Já até coloquei uma observação aqui, vou colocar. Bota uma observação também para analisar os demais processos. Como eu estou falando, se a gente porventura declarasse a decadência, por exemplo, agora, nessa sessão, os outros estarão declarados decaídos também, mas os outros não estariam decaídos. Então, é importante... Em vermelho, né, assim, cuidado, 2 pontos, verificar a decadência, né? Então, a gente vai verificar antes de encaminhar para a diligência, né? Porque se esses aqui não forem em caso de diligência, vai ter que ser desmembrado, vai ter que ser separado os processos, não tem sentido mandar todos. Tá, colegas, então, ficou em diligência aqui, você faz qualquer coisa, fala comigo, né, na hora de montar a resolução, eu tenho modelos, eu te faço, se for o caso. Tá? Colegas, então agora vamos... Uma interrupção, não tem nenhuma dificuldade, não. A diligência vai ser apenas constatando que o período se refere a 2009, que o lançamento foi efetuado em qual data, portanto, a fim de verificar a decadência pela regra do artigo 150, parágrafo 4, vai-se o Ministério juntar aos autos o comprovante de recolhimento do imposto apurado originalmente pelo contribuinte no valor de tal. Bem simples. Perfeito. E é bom se frisar referente a apurado na DTR exercício tal, para ficar bem amarrado. Só uma questão de o valor máximo, no caso, é irrelevante, porque mesmo se ela tenha pago um valor mínimo, já atrai se ela tiver pago o valor mínimo do DAF, R$10, já atrai a decadência. Não precisa ser o valor integral que ele declarou, que ele constituiu na DITR, né? Tem que haver que se constatar só que houve pagamento na DITR relativo àquele exercício sujeito, aquele exercício específico. Apenas isso. Ok. Intervalo. Agora, assim, e só citar que colaciona a tela, tá? É só dizer que houve nele. Tem que colacionar a tela lá do sistema do conta corrente. Tá joia. Isso vai ser feito isso. Colegas, que horas fazemos mais um processo, daí fazemos intervalo, acho que no meio da tarde fazemos um intervalo, né? Agora é quase 4 horas. Que hora que vocês querem fazer o intervalo? Mais um processo de intervalo? Pode ser? Ou já querem fazer o intervalo? O que vocês preferem? Qual que é o próximo processo? É o da Renata. Também. Eduardo Olímpio. Renata. Deixa eu ver aqui se ele é.
Vem 3 da Renata, 4. E eu tenho vários agora na sequência. 6, 7, 8. Eita, Renata tem uma sequência boa agora. Então vamos fazer um intervalo e volta nesse da Renata, tudo. Vamos fazer um intervalinho para ir ao toalete? Tá. Vamos. Então, tá quanto tempo? Você vai fazer um intervalo à tarde, fazemos 15 minutos. 15 minutos, pode ser? Tá bom. Duas mais ou menos, eu volto. Tá? Sim. Tá ótimo. Uma coisa para... Tá ok.